Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa forma bem interessante de olhar para a Bíblia, não só como um texto religioso, mas como uma espécie de manual do usuário. A ideia é desvendar a estrutura e a lógica que sustentam um dos livros mais influentes da história. Vamos lá? E tudo começa com uma pergunta fundamental que é a chave do que a gente vai ver aqui. Pensa comigo, como é possível operar um sistema complexo, super importante, sem entender como ele foi projetado, sem ter o mínimo de conhecimento da intenção de quem o criou? Para ajudar a gente a entender isso, a fonte que estamos analisando traz uma analogia que, olha, é sensacional. Imagine a cena. Alguém recebe a missão de operar um sistema de computador alienígena. É um sistema vital, super poderoso, mas completamente desconhecido. E aí, sem o manual do desenvolvedor, o que acontece? Cada clique, cada comando vira um palpite. As decisões são baseadas no que parece certo, no que outros fizeram antes ou numa simples opinião. O risco disso? Um colapso total do sistema. Faz sentido, né? E é exatamente aqui que a analogia se encaixa. Dentro dessa linha de pensamento teológico, a Bíblia é apresentada como esse manual, um guia que vem de fora do sistema, ou seja, de fora da nossa experiência humana, para explicar como as coisas foram projetadas para funcionar. Ok, então, para a gente entender esse manual, por onde começar? Pela sua origem, claro. É isso que nos leva ao primeiro pilar que sustenta toda essa visão, a sua origem divina. E no coração dessa ideia toda, tem uma palavra grega bem específica, theopneustos. A tradução literal é algo como soprado por Deus. É o conceito de que a Escritura não é só uma criação humana, mas que ela foi, de alguma forma, divinamente inspirada, como se tivesse sido soprada pelo próprio Deus. Essa ideia não veio do nada, claro. Ela está baseada em passagens como essa de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é talvez a mais importante para essa estrutura. Ela afirma que toda a Escritura tem essa origem divina e, por causa disso, tem uma utilidade muito clara. Agora, uma coisa bem interessante é como se explica a autoria dupla. Pensa só nesta analogia. Um presidente dita uma carta para o seu secretário. A caligrafia, o estilo de escrita, até um pouco da personalidade são do secretário. Mas a mensagem, a autoridade por trás dela e a intenção final são do presidente. É assim que se entende a relação entre o autor divino e os autores humanos da Bíblia. Partindo dessa ideia de origem divina, a gente chega em duas crenças bem importantes nesse sistema. A inerrância, que diz que os manuscritos originais não contêm erros naquilo que eles se propõem a afirmar, e a infalibilidade, que é a confiança de que as Escrituras não vão falhar em cumprir seu propósito maior. Beleza. Então, se a origem estabelece a autoridade do manual, como é que ele se organiza? Como essa coleção de textos se encaixa? Isso nos leva ao nosso segundo pilar, a estrutura unificada. Bom, para começar, a gente está falando de um conjunto de 66 livros. E o impressionante é que eles foram escritos por cerca de 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 1.500 anos. Esses 66 livros não estão soltos. Eles são divididos em duas grandes seções: o Antigo Testamento, que tem 39 livros, e o Novo Testamento, com os outros 27. Mas o pulo do gato aqui é a relação entre essas duas partes. Do ponto de vista teológico, o Antigo Testamento é visto como a promessa. É ele que prepara o terreno, que estabelece as alianças e aponta para uma redenção futura. Já o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa, centrado na figura de Cristo. Para deixar isso ainda mais claro, a fonte usa outra analogia ótima, a do quebra-cabeça. Pense no Antigo Testamento como as peças da borda, aquelas que montam a moldura e definem o formato de tudo. O Novo Testamento, então, vem e preenche o meio, revelando a imagem central que dá sentido a todo o resto. Certo, já vimos a origem, que dá autoridade, e a estrutura, que dá coerência. Mas e o propósito? Afinal, para que serve esse manual na prática? Chegamos ao terceiro e último pilar, o propósito transformador. E, para entender esse propósito, a gente pode olhar para passagens como o Hebreus 4:12. A ideia central aqui é que a Bíblia não é vista como um livro antigo e estático. Pelo contrário, ela é descrita como algo vivo e eficaz, uma força ativa que consegue ir fundo e avaliar até os pensamentos e as intenções do coração. Lembra daquela passagem de 2 Timóteo? Pois é, ela também detalha 4 funções bem práticas. Primeiro, o ensino, que estabelece o que é certo. Depois, a repreensão, que aponta o que está errado. Em seguida, a correção, que mostra como consertar e voltar para o caminho certo. E, por fim, a instrução, que treina a pessoa para se manter no caminho certo. É um ciclo completo.
E a nossa última analogia é a da caixa de ferramentas de um carpinteiro. Pensa que cada uma daquelas 4 funções é uma ferramenta específica. O ensino é a fita métrica, para medir as coisas. A repreensão é o prumo, para ver se está torto. A correção é o martelo, para ajustar. Juntas, elas formam um kit completo para construir uma vida com propósito e retidão. Então tá, se a gente tem um manual e tem a caixa de ferramentas, qual é o objetivo final de usar tudo isso corretamente? O resultado esperado é se tornar, digamos, um usuário totalmente equipado. E a resposta vem logo no versículo seguinte, o 17. Ele amarra toda a ideia. O propósito de tudo isso, da origem divina, da estrutura coerente e da função transformadora, é equipar a pessoa, deixá-la pronta e preparada para toda boa obra, ou seja, para uma vida com propósito. Então, só para a gente amarrar tudo, a gente viu 3 pilares. Primeiro, a origem divina, que estabelece a autoridade do manual. Segundo, a estrutura unificada, que dá coerência a toda a narrativa, ligando a promessa ao cumprimento. E terceiro, o propósito transformador, que dá uma função prática e dinâmica para o dia a dia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que vai até um pouco além. Qual é o papel que os textos fundamentais, sejam eles religiosos, filosóficos ou de qualquer outra natureza, têm em nossas vidas e na sociedade como um todo? Será que todos nós, de certa forma, buscamos um manual para viver? Fica aí a reflexão.